Uma boa tarde a todos. Que a paz do Cristo esteja no coração de todos nós. Alcoolismo, o termo que normalmente nós ouvimos, mas dentro da prática médica, síndrome de dependência ao álcool. O álcool é a mais consumida das drogas legalizadas, sendo ainda aquela cujo uso prolongado se relaciona com o maior número de doenças incapacitantes. Segundo os órgãos brasileiros, é a droga mais usada entre os estudantes, bem à frente do segundo colocado, que é o tabaco. A dependência vem aumentando de 11,2% para 12,3%. Porém, ainda se diagnostica pouco a dependência do álcool. 60% do que é consumido de álcool é cerveja. E 48% dos adultos no Brasil não bebem. Algumas figuras que a gente vê normalmente na nossa TV, sempre com mulheres bonitas, até as mães com crianças achando bonito a criança com a bebida, os idosos também. 200 mil mortes por ano estão relacionadas diretamente ao abuso de álcool, suicídio, doenças cardíacas e do fígado. O uso de álcool está relacionado a 50% de todos os homicídios e 25% de todos os suicídios. Mesmo no uso ocasional, tem seus perigos. Motoristas embriagados estão envolvidos em 55% das mortes no trânsito e aumenta para 75% quando consideradas as mortes no trânsito de madrugada. Uma pesquisa realizada no Instituto Médico Legal de São Paulo, durante um ano, revelou que de cada 100 corpos que entram naquele instituto, 95% tem álcool no sangue, e numa quantidade, muitas vezes, que poderia matar, mesmo sem o acidente. Abuso e dependência do álcool potencialmente acarretam os seguintes problemas: problemas sociais, legais, financeiros, no trabalho, na escola e nas relações pessoais. A gente vê as fotos aí, pessoal? Uma criança, possivelmente uma mãe, antes e depois do álcool. Doenças, todo mundo já sabe, as principais: gastrointestinais, cardiovasculares, endócrinas, imunológicas, neurológicas. O abuso e dependência nos jovens se negligencia muito. A sociedade não está se dando conta que os jovens estão bebendo em excesso. O primeiro episódio de intoxicação costuma ocorrer na adolescência. A dependência desenvolve-se mais comumente entre 20 e 40 anos de idade. Então, a pessoa começa a beber, não é no primeiro ano que ela se torna dependente. Às vezes demora 5 até 10 anos para se dar conta que uma pessoa é dependente. Por isso, as armadilhas do álcool. Quando ingeridas em pequenas doses, a sensação é de relaxamento, descontração, euforia, desinibição, afrouxamento da crítica, mas pode chegar a uma anestesia, depressão respiratória e coma. Responsável por 50% das internações psiquiátricas e por 1 em cada 5 internações em UTI. Síndrome de abstinência, que tanto se fala, segundo o CID-10, é um conjunto de sintomas e sinais decorrentes da interrupção ou da redução do uso de álcool em pessoas que bebem de forma excessiva. No início, os sintomas são leves, como tremores e ansiedade, em geral iniciando a partir de 8 horas desde a última ingestão de álcool, mas pode chegar até convulsões generalizadas entre 24 a 48 horas. E o delírio tremens, o mais grave da abstinência, que é um quadro de confusão mental, tremor, alucinações visuais, frequentemente enxergando os bichos, desidratação, convulsões, complicação cardíaca, etc. Se não tratado, 30% dos delírios tremens podem terminar em morte. Critérios diagnósticos para síndrome de dependência ao álcool, porque muitas vezes a pessoa pensa que dependente é só aquele que bebe todos os dias ou que está caído numa sarjeta. Então preste bem atenção nesses critérios. Critério A: um forte desejo ou compulsão para usar. Dificuldade em controlar o consumo, seja uma dificuldade para iniciar, quer iniciar já de manhã cedo bebendo, ou a pessoa não sabe parar, ou a pessoa não consegue controlar a quantidade de uso. Então, tudo isso já vai caracterizando a doença do alcoolismo. Os sintomas de abstinência, que foi falado, quando diminui ou para,
E tolerância, que é a pessoa ter que gradativamente ir aumentando a quantidade do uso para conseguir o mesmo relaxamento ou os mesmos efeitos que deseja. Então a quantidade vai aumentando. Ainda como critério para alcoolismo, o abandono progressivo de prazeres em favor do uso e aumento do tempo envolvido para obter, usar ou se recuperar dos efeitos do álcool. E por último, continuar no uso mesmo sabendo de doença física ou emocional relacionada ao álcool. Alguns transtornos que é específico do álcool. A alucinose alcoólica. São alucinações vívidas, quando o paciente está bem acordado, ele geralmente é acompanhado de ansiedade, medo e agitação. Outro transtorno são os famosos blackouts, né, que são aqueles apagões de memória. São verdadeiros? Existem? Existem. Outro transtorno é a agressividade, o rubor facial, que é um vermelhidão na face, incoordenação motora, que é a tontura, comportamento inadequado e diminuição do julgamento, e a grande agressividade. Um outro transtorno, já mais a nível neurológico, é a encefalopatia de Wernicke, onde a pessoa vai ter uma oftalmoplegia, que é um olho caído, ataxia, que é caminhando bem tonto, uma confusão mental, em 10 a 15% das pessoas pode ir à morte se não tratada. Mesmo com o tratamento, algumas podem evoluir para a síndrome que vem aqui adiante, que é a síndrome de Korsakoff, que a pessoa vai ter amnésia anterógrada, retrógrada, diminuição da memória de fixação e recente, desorientação e confabulação, que é falar sozinho. Em mais da metade dos casos isso é permanente, que são os mendigos, andarilhos de rua que a gente vê, que muitas vezes eram profissionais, eram pessoas até muito inteligentes, mas que caíram nessa síndrome e passaram a viver nas ruas. Comorbidades psiquiátricas são doenças que estão junto com o álcool, porque 50% dos dependentes químicos têm só dependência química, outros 50% têm doenças associadas, entre elas depressão, distimia, transtornos de personalidade borderline e antissocial, transtornos de ansiedade e o uso de outras drogas, por exemplo, a cocaína. O uso de álcool na gravidez causa diversos danos à saúde da mulher e do feto. Falar sobre o principal problema, que é a síndrome alcoólico-fetal, onde a criança vai ter um baixo peso ao nascer, vai ter uma hipotonia, que é toda molinha, incoordenação nos seus reflexos, uma criança irritada, uma criança com retardo do desenvolvimento, anormalidades no crânio e na face, anormalidades cardiovasculares, retardo mental leve a moderado, uma criança hiperativa e, consequentemente, vai ter um baixo rendimento escolar. Aqui são características, né, dessa síndrome alcoólico-fetal. Mostrar. Aqui é um sulco nasal rebaixado. Essa partezinha aqui que tem uns risquinhos, né, abaixo do nariz e da boca não existe na criança, é liso. O lábio superior é um lábio fino, o nariz é um nariz mais curtinho, a cabeça é menor, os olhos são mais arredondados, a prega do canto dos olhos é pequena, o queixo também é pequenininho. Tá? Esse é típico da criança com a síndrome alcoólico-fetal. A criança do lado é as mesmas características. Tratamento para o alcoolismo, não vou entrar em detalhes, tá? Mas os benzodiazepínicos, que são as faixinhas preta, para tirar a síndrome de abstinência. É usado por um curto período de tempo, primeira semana do alcoolista. Haloperidol para tratar os bichos que está enxergando, as alucinações que está vendo. Tiamina é uma vitamina que é usada para tentar evitar a síndrome de Wernicke e Korsakoff. Outros tratamentos, a camprosato e naltrexona, são medicações que tentam evitar as recaídas. O disulfiram é uma medicação que é usada como uma barreira. Ela bloqueia uma enzima, acetaldeído desidrogenase, então quando a pessoa bebe, ela não consegue desintoxicar o álcool e ela acaba tendo sintomas muito desagradáveis, de vermelhidão no rosto, de agitação, de náuseas, de vômito, pode inclusive até morrer devido à quantidade que usa por causa do bloqueio dessa enzima. Então são tudo medicamentos que a gente tenta auxiliar o alcoolista a parar de usar o álcool. Ainda como tratamento, temos as psicoterapias, grupo de autoajuda, depois eu vou mostrar para vocês no final um livro que nós estamos lançando aqui no Congresso, que é do nosso grupo de autoajuda, que já convida a todos que no sábado teremos uma oficina, amanhã no caso, uma oficina só sobre dependência química, mas eu falo no final também.
Tratamento ainda, a comunidade terapêutica e a espiritualidade, que já foi abordada anteriormente pelos colegas. Exames complementares, tem vários, né, que a gente faz com o alcoolista, exames de sangue, enfim. Mas eu quero entrar na visão espírita do alcoolismo. O alcoolismo é uma criação humana, falível, portanto, o dependente é um ser com livre-arbítrio que não reúne ainda reservas morais para não se deixar escravizar pelo vício. Há diversas tentações colocadas à sua frente por uma sociedade ainda atrasada, pela qual somos todos responsáveis. O homem nunca está só física ou espiritualmente. Fixado ao vício, terá permanente companhia de encarnados e desencarnados sintonizados com ele. Nesse caso, mesmo quando não esteja propenso a beber, o alcoólatra será a isso levado por amigos de bar, ou o que é pior, por espíritos infelizes que fazem dele seu instrumento de satisfação ao vício. André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, capítulo 15, relata cenas de um restaurante. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de tristes feições se devoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Aqui uma das cenas, André Luiz, com mentores, né, que o auxiliavam a entender, o obsessor e o alcoolista. Vampirismo, como o viciado espírito acha o viciado encarnado. No livro Missionários da Luz, André Luiz com Chico, a cólera, o ódio, os desvairios do sexo e os vícios oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Paralelamente aos micróbios alojados no corpo físico, há bacilos de natureza psíquica, quais larvas portadoras de vigoroso magnetismo animal. Essas larvas constituem alimento habitual dos espíritos desencarnados e fixados nas sensações animalizadas. Ainda no vampirismo, a indiferença à lei divina determina sintonia entre encarnado e desencarnado viciado, este se agarrando àquele, sugando a grande energia magnética da infeliz fauna microbiana mental que hospeda, em processo semelhante a ervas daninhas nos galhos das árvores, sugando-lhes substância vital. Os vapores sutis das drogas, ao se volatilizarem, são facilmente detectados pelos espíritos viciados, os quais sorvem esses vapores, deles se apropriando e incentivando o encarnado a consumir mais e mais. Ivone Pereira do Amaral, Memórias de um Suicida. Individualidades, espíritos, desfiguradas pelo mal que em si conservavam, deixavam à mostra em sua configuração astral os estigmas do vício a que se haviam entregado, alguns oferecendo mesmo a ideia de se acharem leprosos, ao que outros exalavam odores fétidos, repugnantes, como se a mistura do fumo, do álcool, dos entorpecentes de que tanto abusaram, fermentassem exalações pútridas, cujas repercussões contaminassem as próprias vibrações que, pesadas, viciadas, traduzissem o vírus que havia envenenado o corpo espiritual. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Isso nós temos no Livro dos Espíritos, questão 1004. No tempo necessário que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos depende do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Quero passar alguns slides aí para vocês, que mostram um pouquinho na prática, e vai ficar mais fácil de entender o que eu falei para vocês, da questão espiritual. Então aqui nós temos uma passagem conhecida da obra de André Luiz, onde o trabalhador chega em casa, se senta nesse sofá e vai ler seu jornal. Quando ele está sentado, vem um espírito ao ouvido dele e diz: eu quero beber. Ele, como está muito conectado com os espíritos, não sabe se a vontade é dele ou do espírito. Ele vai, se serve, começa a beber, e o espírito se acopla a ele, perispírito a perispírito, e absorve
a bebida, que a gente fica sem saber quem é a taça, se é o copo ou se é o encarnado para o desencarnado. Ele bebe, volta a ler o jornal, quando o outro espírito, que eram dois que obsedavam ele, diz: eu também quero beber. E ele, mais uma vez, achando que a ideia é dele, vai, se serve, bebe de novo e acontece a mesma coisa. E a espiritualidade superior observando a tudo. Mais uma, nos domínios da mediunidade, as cenas descritas por André, as cenas de bar. Então a gente vê, né, que são pessoas bem vestidas, né, pessoas jovens, saudáveis, mas quem está por trás? Provavelmente, antigamente, era uma pessoa assim, só que desencarnou com seu vício e começou a vampirizar a fumante. Poderia até ser uma amiga dela, do mesmo bar, do mesmo convívio, que o semelhante atrás do semelhante, através dos seus pendores, seus pensamentos, suas atitudes. Aqui é a mesma coisa. Eu que gosto de fazer poesia, né? Procuro ter companhias melhores, né? Porque aqui a pessoa, mas parece que eu sinto uma inspiração quando eu bebo, eu sinto uma inspiração quando eu fumo. Está aqui, ó. Provavelmente era um poeta, que nem ele, um escritor, que também bebia e fumava. Hoje é o vampiro dele. Irmão Jacob, a gente tem também as formas que o colega falou antes, né? Que já vai se animalizando e continua vampirizando, enquanto outras pessoas com outros pensamentos, outras atitudes, têm outros tipos de companhias espirituais. Nós escolhemos o tipo de companhia que nós queremos, de acordo com o nosso vício, se fumamos, se bebemos ou não. Essa cena eu já passei. É aquele mesmo homem do bar, onde eles começam a fazer um processo de desobsessão, libertando o alcoolista do seu obsessor, só que muito bem avisado, né, ao André, que eles só estão fazendo isso por causa da esposa dele, que pediu, que ora, que tem muita fé. Porque já tinham tentado afastar dele outra vez o obsessor, só que como ele volta com o hábito, o obsessor retorna. Então provavelmente é ele que obseda o obsessor primeiro. Conseguiram, então, fazer o afastamento, né? E agora estão cuidando, já tratando de ambos, porque ele está muito doente. Era isso que eu queria trazer. Meu objetivo com essa palestra é despertar a consciência de todos nós. Despertar a consciência do espírita. A primeira vez que eu ouvi tecnicamente falar sobre alcoolismo, eu era um estudante de medicina, ainda na parte básica do curso. E ouvindo uma aula de genética, o meu professor de genética dizia: o alcoolismo é uma doença multifatorial. Uma pessoa até pode ter um gene para o alcoolismo, mas se ela é da religião dos Mormons, ela nunca vai desenvolver o alcoolismo, porque Mormons não bebem. O meu objetivo palestrando aqui é que um dia eu ouça, ou o meu filho, ou alguém que vai fazer algum curso de medicina, um dia me diga que ouviu na aula o professor de genética dizer que o alcoolismo é multifatorial. Que não importa se a pessoa tem um gene para desenvolver o alcoolismo, mas que se ele é espírita, ele nunca vai desenvolver o alcoolismo, porque espírita não bebe. A gente tem que ter um pensamento muito claro sobre isso. A bebida, ela é influenciada por uma cultura. A bebida é influenciada por multinacionais que ganham muito em cima de mentes inconscientes, de mentes que não criticam o uso de álcool nas suas vidas e na sociedade. E a gente vai bebendo e dando o mau exemplo dentro de casa. A gente vai bebendo sem saber se os nossos filhos têm um gene para o alcoolismo ou não. Vai bebendo sem saber se na nossa família tem já alcoolistas e que essa genética está ali e vai de repente passar para um descendente nosso. E que nós somos os responsáveis pelo exemplo que damos. Se nós somos um professor e bebemos, nós somos o exemplo de um professor que bebe. Se nós somos um pai e uma mãe que bebemos, nós somos o exemplo de um pai e de uma mãe que bebe, de um avô, de uma avó que bebe.
Passo a experiência disso em casa, com um filho de 5 anos, outro de 11 anos, que antigamente, quando ainda entrava bebida de álcool dentro da minha casa, mesmo eu não bebendo, ainda não tinha tirado álcool, um dia ele chegou, olhou na mesa uma garrafa de cerveja e disse: pai, tu não vai beber isso? Esse filho, o pai não bebe. Ah, pois é, né? Mas o Dindo bebe. O Dindo bebe. Ah, mas o vô bebe, né? O vô bebe. Mas tu não bebe, né, pai? Não, o pai não bebe. A mãe também não bebe. Então, hoje, quando ele vê uma propaganda na TV de cerveja, ele diz: coitados, né, pai? Que eles não estão sabendo o que estão fazendo. É verdade, filho. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. Então, o meu objetivo é despertar na mente de todos nós espíritas que nós saibamos o que estamos fazendo. Porque eu não vi pelo menos ninguém dormindo aqui, os olhinhos estavam bem abertos. Então, viram todos os malefícios que causam a nível material e a nível espiritual também. Se eu estou bebendo um copo de água, qual é o espírito que eu atraio? Agora, se eu estou bebendo mesmo socialmente, que eu aprendi nos grupos de autoajuda, que quem bebe socialmente, né? Então, quem é que eu estou atraindo? E eu gostaria que todos nós espíritas atraíssemos uma boa espiritualidade para dentro dos nossos lares, da nossa vida, e principalmente um exemplo para a nossa sociedade. Obrigado pela atenção de todos. Só fazer um pequeno comercial. Nós vamos fazer uma oficina de dependência química sobre o nosso trabalho do Grupo Apoio Fraterno. Convidamos a todos, tá? Amanhã, durante a manhã, o livro está à venda, depois nós vamos estar autografando, com um DVD prático do nosso trabalho do Apoio Fraterno. E convido também para um show musical que eu estarei fazendo no sábado, no final da manhã, com um livro que foi intuído e foi escrito no ano passado em comemoração ao Evangelho segundo o Espiritismo. São os 28 capítulos do nosso Evangelho transformados em poesia. E as poesias estão sendo musicadas. Aqui estão as primeiras 14 poesias e nós vamos cantar o Evangelho segundo o Espiritismo para vocês no sábado, no final da manhã. Venham, que vai estar bem bacana. Obrigado. Boa tarde a todos. É com muita alegria e uma emoção muito grande estar aqui. E eu queria agradecer, homenagear a doutora Marlene, que brilhantemente conseguiu implantar nos nossos corações esse ideal médico espírita. E hoje temos 60 AMEs. Quando a AME Cascavel foi idealizada, nós tínhamos pouco mais de 35, 40 AMEs. E hoje nós somos 60. Então, a minha eterna gratidão, porque muitas vezes fiquei sozinho na Associação Médico Espírita de Cascavel. Dr. Lércio Furlan, que é da AME Paraná, sabe bem o que é isso. Fiz o Evangelho e voltei para minha casa. E a doutora Marlene sempre me falou: fale para quem quiser ouvir a AME, para quem invista, quem tiver no ideal. E hoje a AME Cascavel está envolvida em 3 projetos, e nós estamos com 4 acadêmicos de medicina aqui, e estamos agora implantando na Universidade do Oeste do Paraná a Liga de Medicina e Espiritualidade. Então, doutora Marlene, a minha eterna gratidão. A minha fala é simples, vou mostrar um filminho para vocês. É um filme que teve milhões de acessos, todos vocês devem conhecer, mas é o que tem hoje. Nós que trabalhamos nas periferias, que atendemos famílias de alto risco, vocês vão entender. A minha fala é uma continuidade do que foi falado aqui. Essa relação nossa com nossos filhos precisa ser revista, urgente, para entendermos quem são esses espíritos que outrora assumimos o compromisso de recebê-los no nosso lar e que Deus fará a grande pergunta: que fizeste com eles, esses filhos que vos confiei? Então, é um alerta, é uma prevenção, longe de esgotar algum tema, de trazer uma contribuição fora dos grandes palestrantes aí que tem no Medinesp. Então, eu vou passar o filminho. Está em vermelho, mas o título é Criança Vê, Criança Faz.
looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Divaldo Pereira Franco, no livro Filhos da Dor, que é do Wilson Disposto, que é um delegado de polícia aposentado, muito envolvido com a dependência química, no seu prefácio traz que a drogadição tem na atualidade um caráter pandêmico dos mais graves existentes, que arrastam os jovens, né, sem esse equipamento da juventude, uma juventude totalmente desequipada dos instrumentos de amor e das experiências saudáveis, arrastando eles, né, para esse abismo que as consomem. Então, certa vez, nós passamos em frente de várias universidades em Cascavel, numa quinta-feira, nós ficamos assim estarrecidos, né, do comportamento desses jovens, alcoolizados, o álcool está presente em tudo, estamos discutindo a liberação ou não da cannabis, mas o grande problema nosso é o álcool. Eu tenho 5 filhos, tem mês que, na minha final de semana, a gente tem festinhas de criança todo final de semana, e sempre que eu os levo, eu desço, vou ver, cumprimento os pais, e não é incomum, gente, festinhas de crianças de 5, 6 anos, o álcool está presente, o barril de chope está lá, a gente não sabe dos genes, então nós precisamos ser um espelho para os nossos filhos, porque quando eles se olham, eles nos veem. E esse espelho não importa a sua moldura, importa se ele está limpinho, se ele brilha, e o que ele vai refletir. Nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. No Congresso de Cirurgia Cardíaca, quando a gente fala que não tem nenhum conflito de interesse com a indústria. E aqui também eu não tenho nenhum conflito de interesse porque eu não bebo, eu não uso. E no hospital que eu trabalho, muitas vezes a gente não é convidado para as confraternizações, porque as pessoas não têm essa postura, né? O álcool vai estar presente lá. E muitas vezes falam, ele não bebe por causa da religião dele. Não, eu não bebo por causa primeiro que eu sou médico, eu sei das consequências físicas, e o André Luiz nos mostra muito bem das consequências espirituais. Então, o Brasil é um dos maiores consumidores de drogas lícitas e ilícitas do mundo, né? O Roberto Lúcio já apresentou isso. Cerca de 9 pessoas são afetadas pelo uso de drogas de um ente querido. Uma das dificuldades da recuperação de um dependente é o comportamento equivocado da família. Família orientada, tratada, é dependente auxiliado. O impacto que a família de um dependente químico sofre é igual a um doente que está com câncer. É pouco diagnosticado, como o Edson disse, né, entre os profissionais. O tempo médio de atraso no diagnóstico é de 5 anos na dependência do álcool. A demora em fazer o diagnóstico piora o prognóstico. Há uma deficiência no conhecimento e na formação dos profissionais sobre esse assunto. Falta de treinamento nas escolas médicas e de outras áreas da saúde. E o foco dos profissionais fica só no físico. E Laranjeiras nos traz que poucos fenômenos sociais acarretam mais custos com a justiça e saúde, dificuldades familiares e notícias na mídia do que o consumo abusivo de álcool e drogas. E a prevenção é investir realmente na família e na educação. E Allan Kardec, né, a educação, se for bem compreendida, será a chave desse progresso moral, como Wesley apresentou. Nós temos que ter essa psicoeducação. Na nossa casa espírita,
Agora, a gente tem uma proposta, quando a criança vem para a evangelização, a gente fica com os pais, temos uma sala para receber os pais na casa espírita, para trabalhar a família, para tornar esse espaço de convivência melhor entre a educação religiosa do filho e de seus pais. E o que aconteceria, né? Kardec pergunta na 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo, o que está bem relacionado com o uso abusivo de substâncias. Joana de Ângeles, em constelação familiar, como que está a minha família? Qual que é o entendimento que eu tenho dessa relação com os meus filhos? Então é no conjunto doméstico que se encontram-se espíritos de variada conduta, procedentes de experiências diversas, nas quais houve a santificação pelo amor, assim como foram assumidos compromissos negativos que necessitam de reparação. E o lar, então, é esse ninho acolhedor, capaz de oferecer segurança aos mais fracos e dependentes, e constitui uma bênção que necessita ser considerada com seriedade, que a Elaine Tornel nos traz no seminário A Família. Opa. Então, o lar é esse espaço privilegiado de convivência, aonde nós recebemos alguém que está implorando, por favor, me ensina a viver, me faz com que eu não erre mais, porque eu estou escrevendo um novo capítulo da minha vida, porque o meu livro está escrito anteriormente, e agora eu tenho a oportunidade de reformulá-lo e escrever uma nova vida. O lar, então, é o melhor local para se criar gente. Essa frase é da Elaine, mas eu gostaria que fosse minha, porque ela me tocou profundamente. As assistentes sociais, elas não gostam muito da minha fala e da minha postura, porque eu tenho dúvida se nós temos o direito de tirar uma criança da sua família, por mais hostil que seja esse lar, por mais violência, abuso que lá possa existir. Então Emmanuel adverte que é no período da infância o mais propício para a assimilação desses princípios educativos. Então eu não posso perder essa oportunidade. É como trabalhar com plantas novas, que nós conseguimos direcioná-las, que nós conseguimos ver as tendências dos nossos filhos e ir aparando essas arestas e colocá-los no caminho de Deus. Então, esteja presente na vida do seu filho. Hoje, todo mundo tem uma atividade, todo mundo está em busca de uma realização pessoal, profissional, e muitas vezes delegamos esta educação a terceiros. Então precisamos estar na vida dos nossos filhos, não olhando de cima para baixo, mas descermos ao nível deles e estarmos com eles. Hoje eu não estou preocupado que horas os meus filhos chegam em casa, mas como eles chegam. Todos vocês aqui agora sabem onde seus filhos estão? Observe as naturais mudanças de comportamento dos seus filhos, como baixo rendimento escolar, irritabilidade, a higiene pessoal, está dormindo demais, está dormindo de menos, sumiu objetos de valor dentro de casa, mudou o ciclo de amizade, são todos fatores que levam à dependência, ao consumo de outras substâncias. E o teólogo Paul Tillich nos diz que, como a religião é um fator protetivo, e nós devemos investir nisso, trazer as crianças para a evangelização, termos o hábito do evangelho no lar, porque eu prescrevo o evangelho no lar como eu prescrevo antibiótico para uma pneumonia, de tanto que eu confio, de tanto que eu sei como isso funciona e como isso traz benefício aos lares. Então, quando o jovem perde essa dimensão de profundidade, qual é a finalidade da vida? Qual é o sentido dela? De onde viemos? Para onde vamos? Como eu estou comigo mesmo? Às vezes nós não conseguimos ficar meia hora dentro de casa sem ligar o celular, sem ir na internet. Às vezes a gente liga para um amigo e diz, estou aqui numa solidão atroz, e não consegue ficar consigo próprio.
Todos estão à procura de um propósito. Até porque viver por viver é a maior chatice. Se todos os dias não houver um desafio, uma vontade que impulsione os nossos pés, andamos em círculos. Eu não sei se sou só eu que percebi isso, mas a vida passa rápido demais. Os dias estão acelerados. As marcas no rosto aparecem de surpresa, indicando que muito da vida se passou. E muitas vezes percebemos que não realizamos o que gostaríamos. Ou o sentido da vida se perdeu em algum lugar. Pior que a fome de pão é o vazio da ausência existencial. A ausência de um propósito que corrói os seus dias. As cores do mundo querem embaçar a sua vista e Deus quer te dar foco. Caminhar sozinho é um grande risco. Você pode estar dominado por suas vontades e elas normalmente te fazem focado em si mesmo. Propósito se vive um dia de cada vez. Isso não é letargia, isso é foco. Livre da ansiedade, em comunhão com o Senhor, que é o dono do mapa, que te conduz à coroa da vida. Seus dias serão plenos. Ele é o dono do prêmio dos que venceram toda essa luta aqui. Agradar a todos não muda os seus dias. Se vingar não muda os seus dias. Conquistar elogios, competir, disputar o sucesso não muda os seus dias. Justificar seus erros também não. Amar sim. Quer ser diferente? Ame mais. Respeite o seu tempo por aqui, valorizando cada um dos seus dias. Seja um legado para aqueles que viverem depois de você, simplesmente sendo absolutamente feliz. E a maior psicoeducação é o Cristo. Precisamos apresentar Jesus para os nossos filhos. Este que é o grande e o ilustre desconhecido ainda. Criar nas nossas crianças que não é o super-herói, não é o super-homem, não é o Homem-Aranha, mas é Jesus. Falar desse homem com muita propriedade e apresentar o Evangelho para estas crianças. Jesus é o modelo, é dele que nós temos que seguir. E temos que falar para as crianças de Jesus. Não apenas no Natal, mas todos os dias. E apresentar este homem aos nossos filhos. Onde está escrito, ó espíritas, vamos mudar hoje aqui, ó pais. Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente cumprirdes. O vosso cuidado e a educação que lhe dareis auxiliarão a seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus, que fizeste dos filhos que vos confiei? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorso, pedirei-vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Como Joana de Ângeles nos diz, o lar é um lar de acolhimento, de amor e de resgate. A educação moral no lar é o recurso mais próprio para evitar-se a contaminação da dependência química. Ensejando segurança emocional e afetiva, ao ser inquieto e inseguro no processo da sua reencarnação. Por favor, me ajuda, me dá mais uma oportunidade, me ama, me fale não. Quem fala não ama, me cria limites, deixa eu pertencer a esse lar. Por isso tenho dúvida quando essas crianças são retiradas de seus lares, porque elas estão implorando, me ensina a viver. E para finalizar, ela já mostrou a plaquinha, eu ameacei ela, mas não adiantou. O ser humano é estruturalmente constituído para viver em família, a fim de desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que lhes jazem adormecidos, aguardando os estímulos da convivência no lar, para liberá-los e sublimar-se. Se houver clareza na alma, haverá beleza na pessoa. Se houver beleza na pessoa, haverá harmonia na casa.
Se houver harmonia na casa, haverá ordem na nação. E se houver ordem na nação, haverá paz no mundo. Muito obrigado. Bom, é uma alegria imensa estar aqui mais uma vez, nesse ambiente de muita fraternidade, mas eu vou desejar um bom final de tarde. Nós estamos chegando já no final da tarde, e assim, desde o início, tanto aprendizado, tanta maravilha a ser compartilhado, que a gente não poderia, acredito, estar tão feliz depois de todos esses ensinamentos. A minha fala, apesar de o que eu vou dizer não vai ser novidade, né, porque assim, todos os meus colegas já deram algum toque sobre a questão da dependência química em todos os seus aspectos, mas nós vamos falar no desafio do tratamento. O desafio do tratamento, onde a gente vai usar a ação do pensamento e da vontade, exatamente no tratamento da dependência química. Ao iniciarmos os estudos e pesquisas relacionados ao tratamento da dependência química, pressentimos como seria trabalhosa a tarefa, já considerando que o problema referido não envolve só os aspectos físicos e mentais, como se costuma acreditar, mas também os aspectos espirituais. Devemos ficar atentos para essa realidade, compreendendo que todas as criaturas são espíritos em busca de evolução e que as diversas tentações colocadas à sua frente por uma sociedade equivocada em seu processo educacional, onde se prioriza o ter e não o ser, merecem ações preventivas e educativas voltadas para a evolução espiritual das criaturas. No livro Velhos Hábitos de Hamed, ele nos diz o seguinte: portanto, deve ser considerado como vício não apenas o consumo de tóxicos e de outros produtos de origem natural ou sintéticos. Analisando-os em profundidade, podemos interpretá-los como atitude mental que nos leva compulsoriamente à subjugação a pessoas e situações. Após o primeiro encontro dentro do movimento espírita realizado sobre dependência química em 2003, no Rio de Janeiro, começamos a compreender que a doença da dependência química é uma doença da alma, pois que se assenta nas características dos habitantes da Terra, que são espíritos rebeldes, materialistas, imaturos, refratários às leis de Deus. E a gente percebe todas essas características quando trabalhamos com dependentes químicos, onde a gente percebe que são muito difíceis de cumprir normas sociais. São materialistas, eles trocam qualquer coisa para poder ter. São imaturos, porque acham que não precisam de ninguém, muito menos de ajuda. E refratários às leis de Deus. São eternamente insatisfeitos na condição em que eles ocupam, sejam no lar, sejam na sociedade. Esse inconformismo com as leis divinas leva a uma desarticulação da alma e dos desígnios de Deus. Esta é a base desta doença do comportamento. E o papel da doutrina espírita é promover a renovação e a reforma íntima. Fácil compreender, então, por que buscamos responder às inquietações através do uso compulsivo de drogas. Sem desmerecer qualquer contribuição oferecida pela medicina convencional para o tratamento da dependência química, é importante termos conhecimento da ação dos tóxicos no organismo para então percebermos os desafios no tratamento. Aí nós temos os efeitos do tóxico no corpo físico. Ele envolve o sistema nervoso e os neurônios, que são células delicadíssimas, eles passam por um processo de desgaste intenso. Mas também nós temos outros sistemas envolvidos, como o sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema gastrointestinal, onde, com o efeito do uso abusivo dessas substâncias, nós temos as disfunções fisiológicas. Por isso, quando nós atendemos esse tipo de paciente, nós sempre nos confrontamos com alguns sinais e sintomas que são bem pertinentes a esses efeitos colaterais, que são a palidez, eles sempre são muito pálidos, eles sempre têm hematomas, porque eles vivem caindo muitas vezes. Desenvolve cardiopatias, nós temos o uso abusivo da cocaína, nós temos a cardiopatia cocaínica.
taquipneia, arritmias, diarreias, cãibras, hepatopatias, pancreatites, pneumopatias, porque eles têm muito comportamento de risco, desidratação e desnutrição, são inúmeros sinais e sintomas físicos que nós percebemos quando trabalhamos com essa clientela, pelo uso abusivo das substâncias psicoativas, ainda voltadas para o corpo físico. Nós vamos ver no corpo perispirítico. No corpo perispirítico, os fluidos tóxicos, eles rompem a carapaça fluídica. O que é essa carapaça fluídica? É uma espécie de teia que nos protege de energias bastardas que comumente pululam ao nosso redor. Então, eles, ao romper essa teia de proteção, eles criam os buracos, que são devidos aos miasmas. Miasmas são produtos de pensamentos infelizes, de pensamentos considerados negativos. Esses fluidos tóxicos, como eles conseguem passar porque a teia ou carapaça fluídica está rompida, eles vão se fixar nas matrizes psíquicas, desagregando essa matriz, liberando imagens de vidas passadas, facilitando os processos obsessivos. É interessante porque nós ouvimos aqui com os outros palestrantes, amigos, o quanto esse tipo de paciente, no uso ativo, na intoxicação, eles apresentam alucinações, apresentam delírios. Tem uma palavra que é muito comum, uma linguagem muito própria deles, que é a noia. Eles se encontram noiados. E aí a gente fica tentando, com certeza absoluta, pela visão reducionista da medicina convencional, atenuar, melhorar isso, fazendo uso de medicações psicotrópicas. Nada contra o uso de medicações psicotrópicas. Mas quem trabalha com isso tem a experiência prática que não resolve. Que eles continuam noiados, eles continuam correndo. E quando você estabelece um diálogo mais acolhedor com esses pacientes, a gente ouve coisas muito interessantes. Doutora, eu não consigo me livrar de uma pessoa, e descreve a pessoa com características vampirescas na frente dele. Doutora, é como se alguém me empurrasse. Olha, às vezes eu estou dormindo, eu escuto aquilo. Bora, senão eu vou te matar. E eu tenho que ir. Doutora, olha, eu tenho a impressão que tem várias pessoas querendo acabar comigo embaixo da minha cama. Doutora, eu não sabe, eu vou dizer uma coisa. Eu uso a cocaína porque eu preciso esquecer, porque toda hora vem na minha mente eu estrangulando, degolando crianças. Mas eu nunca fiz isso. Vejam como é que acontece essas imagens. Essas imagens são experiências vivenciadas em vidas transatas, com os comportamentos e crenças equivocadas que a gente vem trazendo. O dependente químico de hoje, ele pode ter sido um traficante no passado, mas ele não começou, na maior parte das vezes, a dependência química dele nessa encarnação. Às vezes ele traz já outras experiências. Ele logrou outras pessoas, ele enganou, ele matou. E isso fica marcado. Só que Deus é muito misericordioso conosco. Quando Ele nos oferece a reencarnação, mais uma oportunidade de nós refazermos, de nós reaprendermos, nós passamos pelo véu do esquecimento. Mas quando essas matrizes psíquicas são degeneradas pelo rompimento da proteção, elas vêm à tona. Do ponto de vista da psicanálise, da psicologia, são conteúdos do inconsciente que retomam para o consciente. Então, isso é muito importante a gente tomar esse conhecimento. Na medicina, as propostas de tratamento. Na medicina convencional, nós temos os hospitais gerais, né, ou especializados, que oferecem a desintoxicação, as comunidades terapêuticas, os ambulatórios especializados e o CAPS-AD, que na reforma psiquiátrica nós conhecemos como Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas. Tratamento espiritual. Nós sabemos que a maioria das casas espíritas oferece a evangelioterapia, passes e água fluidificada, o tratamento da desobsessão. E aí, no tratamento espiritual, nós temos como desafio trabalhar a ação do pensamento e da vontade. E aí a pergunta, como direcionar o pensamento e a vontade para eliminar as compulsões, para lidar com os conflitos presentes na dependência química? Eis o desafio. O caminho do tratamento deve ser profundo e articulado com as necessidades de cada indivíduo. As dificuldades de recuperação se pautam no descrédito
em suas possibilidades de vida, na capacidade de superação e de alcançar os seus interesses e ideais. Então, a gente vai ver alguma coisa muito rápida sobre o pensamento. O pensamento é uma onda de energia sutil que emana da mente do espírito e que está localizado em região supracerebral, no corpo mental. Ele não se limita a uma secreção neuroquímica do cérebro físico, como acredita a medicina terrena. Ele verte continuamente da mente para os corpos inferiores e irradia-se para o todo o encéfalo a partir da glândula pineal ou epífise. Ao pensar, o espírito com sua vibração, essa vibração é dada pelo conteúdo do pensamento, aí eu lembro lá atrás dos pensamentos infelizes, ele afeta o mundo em que vive, ligando-se com criaturas, circunstâncias e localidades, destruindo ou edificando o seu íntimo. Aí o pensamento fixo, porque ele se torna contínuo, fixo, ele cria formas de pensamentos que vão se localizar no campo eletromagnético do ser, que são alimentados pelas emoções. Aí a gente já começa a compreender. As emoções do dependente químico, elas são conflituosas, elas são ambivalentes. Os pensamentos, muitas vezes, eles relatam: doutora, eu já estou abstinente há 8 meses, mas de repente eu comecei a sonhar. Eu sonhei tão forte que eu acordei com a sensação, com o gosto da cocaína nos lábios. Ou seja, é porque bate a saudade. A saudade abre um espaço, as ligações se refazem e aí ele começa todo esse processo, facilitação do processo obsessivo. Mesmo que o pensamento se extinga, as formas de pensamento se manterão gravitando em torno do ser através da lei de atração e afinidade. Não houve mudança ainda, então elas ficam só rodeando, esperando uma nova oportunidade para agir. O que fazer? Dissolver as formas de pensamentos. Como fazer? Através da ação magnética vinda do íntimo do ser, ação da vontade, ou do exterior, através de prece ou oração, passe, aplicação da corrente magnética, que pode ocorrer através de um amigo espiritual que esteja lhe acompanhando, ou através do próprio dependente, quando ele começa a ter pensamentos de teor contrário. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz nos diz o seguinte: onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe a associação, e toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Sobre a vontade. A doutrina espírita nos diz que a vontade é a potência da alma. Remove montanhas, nós já conhecemos isso. Precisa ser construído, mas ela é guiada pelo pensamento. No livro Paixões da Alma, René Descartes nos diz o seguinte: a vontade, ela tem necessidades próprias, baseada no julgamento firme sobre o bem e o mal. Nos dependentes químicos, a vontade ela é fraca, nos revelando um espírito que ainda não decidiu abraçar o seu destino, não aceitando os desígnios divinos. A dúvida sobre qual caminho escolher é a grande questão no que tange o fortalecimento da vontade. Daí a dificuldade em escolher saiu dos caminhos da droga. Eles ficam durante muito tempo na fase da negação. Quais os desafios do tratamento? Estruturar a alma para resistir às tentações, aos vícios, retornando ao caminho outrora desviado. Segundo Joana de Ângeles, os mecanismos terapêuticos, eles deverão alcançar o ser real, espiritual, propondo-lhe mudança de atitude interior e conduta mental. Desse modo, renovando-se, dispondo ao prosseguimento de uma existência útil. E aí ela nos oferece algumas estratégias para a reforma íntima. O primeiro, a motivação para conhecer a si mesmo, que se faz através do autoconhecimento. Segundo, aceitação das dificuldades, que é o exercício da humildade. Terceiro, compreensão de seus conflitos, que é o exercício da tolerância. Mudar o pensamento, acionar a vontade e mudar o comportamento, que são já as ações da reforma íntima. Nessa proposta, a criatura ressurge e reencontra, seguindo em sua trajetória, atendendo aos mais altos fins da sua existência. Emmanuel nos diz o seguinte: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. E para finalizarmos, no seu livro Após a Tempestade, Joana de Ângeles nos traz uma contribuição para a reflexão.
Cristo nos convoca outra vez ao despertamento e ao trabalho de soerguimento pessoal, que em última análise é o de soerguimento da terra mesmo. Somos as células do organismo universal, por enquanto enfermo, em processo liberativo, sob a terapêutica preciosa do Evangelho restaurado. E aí eu trago para vocês, eu sempre trago um presente lá do Amazonas. Aqui é um pôr do sol que coincide com o horário da nossa mesa sobre dependência química, no Lago do Ariaú, um antigo local de uma extinta nação indígena. Eu quero dizer para vocês rapidamente que esse lago ele tem assim uma coisa mágica. Há 3 anos atrás, um rapazinho de 16 anos decidiu que ia se matar, se jogando nesse lago porque ele é um pouco profundo. E ele foi para a beira do lago, ele era dependente químico de cocaína, ele não aguentava mais os pesadelos. E quando ele chegou lá, que ele se preparou para pular, ele viu a imagem desses 2 patinhos. Parecia que um conversava com o outro. E ele percebeu que ele nunca tinha visto isso. Olhou mais alto e viu esse pôr do sol. E pensou, eu não quero deixar de ver isso, eu não quero morrer agora. Caiu num choro, ligou para a mãe ligou para nós e nós fomos fazer o resgate desse rapazinho. Só para nos lembrarmos a contribuição da natureza, muitas vezes, nos nossos momentos de sofrimento. Deus é muito misericordioso conosco. E às vezes nós vamos buscar ajuda tão distante, quando esquecemos que a própria natureza nos oferece esse recurso. Muito obrigado pela atenção. Tenhamos uma boa noite, um bom início de noite.